Preciso falar também sobre o Atlético Mineiro e atletas que ainda não completaram 13 jogos. Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense, o mistério é para onde ele vai. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre especulações. Acionista do Galo respondendo sobre um suposto investimento internacional no Atlético. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar sobre jogadores do Galo que ainda não completaram 13 jogos no Campeonato Brasileiro. E é importante essa informação porque você sabe que o Galo pretende reformular seu elenco em meio à temporada. O Campeonato Brasileiro para depois da rodada desse fim de semana e só retoma após o Mundial. Quem fizer 13 partidas está impedido de atuar por outro clube da Série A. E eu vou te listar agora jogadores do Atlético que ainda não completaram essas 13 partidas. O primeiro deles, o Dudu, com 12 jogos. Ele não é utilizado nos últimos 4 jogos do Atlético. Ele foi para o banco de reservas e não entrou. O Galo vai tentar incluí-lo em alguma negociação para o segundo semestre. Situação parecida do Scarpa, que tem 10 partidas e nem tem sido relacionado por conta de um problema físico. O Scarpa não faz parte dos planos. Júnior Alonso, zagueiro paraguaio que virou titular recentemente, tem 10 jogos, mas vai se mudar para a Major League Soccer, para o futebol norte-americano. Registrar ainda que Igor Gomes, com 5 jogos, e Ivan Roman, zagueiro chileno de também 5 jogos, são outros atletas que podem ser negociados. De qualquer forma, o Galo também tem Natanael e Maicon com 10 partidas, Tomás Pérez com 9, Cissé e Preciado com 7 jogos, o Lianco com 6 partidas, o Vitor Hugo com 5 e o Alexander com 3. Importante registrar que o Renier, que foi especulado como alvo de um clube mexicano, já completou 13 jogos e não pode se mudar para um rival nacional. O Bernard, que cogitou-se que poderia sair, já tem 14 partidas. Se o Bernard for embora, será para um clube do exterior. Que história é essa de que o Galo está negociando um investimento vindo do Oriente Médio que pode aportar 1 bilhão e 300 milhões de reais? A informação foi divulgada pelo meu amigo Thiago Fernandes. Vou explicar o contexto e contar também o que eu ouvi de um dos acionistas do Atlético sobre o tema. Pois bem, segundo o Thiago Fernandes, Rubens Menin se reuniu com investidores do Oriente Médio, tudo para tratar sobre a viabilidade de um investimento ou um empréstimo na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se esse aporte fosse feito em dinheiro, sem empréstimo, ele seria trocado por ações da SAF atleticana. Agora, se fosse um empréstimo, o Galo teria 1 ano de carência para iniciar a quitação e depois pagamento em 4 anos. Juros inferiores aos pagos pelo clube em empréstimos bancários. Confesso que achei essa possibilidade meio maluca a partir do momento em que Rafael e Rubens Menin estão aportando 530 milhões de reais. E isso fez com que o percentual de ações deles saltassem de 40 e poucos por cento para 83%. Com 1 bilhão e 300 milhões, é possível que o pessoal do Oriente Médio passasse a ser dono de praticamente toda a SAF atleticana. Mas consultei um dos acionistas do Galo e ouvi, abre aspas, não há absolutamente nada em relação a esse investimento do Oriente Médio. Posso garantir que é mentira. Ainda apertei essa minha fonte para tentar um pouco mais de informações. Pelo que eu entendi, não está descartada a ideia de o Atlético buscar dinheiro no exterior para melhorias, investimento, crescimento, mas não há absolutamente nada, segundo essa fonte, avançada ou qualquer negociação mais quente que possa permitir especulações sobre o tema. E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana.
Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Só para completar, contar que o São Paulo, que venceu o Boston River por 2-0, está nas oitavas de final da Sul-Americana. O triunfo fez com que o tricolor terminasse em primeiro no seu grupo, 12 pontos para o São Paulo, 10 pontos para o O'Higgins, 8 pontos para o Milionários e 3 para o Boston River. O tricolor agora aguarda o seu próximo adversário. O que dá para contar é que o Arthur, emprestado pelo Botafogo, fez mais um bom jogo com a camisa do São Paulo. Foi dele o primeiro gol e também ele foi o autor de toda a jogada do segundo gol, que resultou na marcação de um gol contra do Boston River. E você gostaria do Ganso no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o Galo, hein? E o Galo? Ah, o Galo ganhou, gente. O Atlético venceu o Puerto Cabello da Venezuela por 1-0 e garantiu a liderança do grupo B da Copa Sul-Americana. Dessa maneira, classificado direto para a fase oitavas de final. Em 6 rodadas, Galo passou com 10 pontos. Campanha do Galo em 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O primeiro tempo foi bem ruim tecnicamente, jogo muito amarrado, Puerto Cabello fechado. Só que aos 16 minutos do segundo tempo, Bernard pegou um lindo chute de fora da área e marcou o gol da vitória e da classificação do Galo. Bernard se tornou o artilheiro do Atlético na Sul-Americana com 3 gols marcados. No último lance do jogo ainda teve bola na trave, Galo mandando bola na trave, Cissé cruzou na área, o Cassierra, bola bateu no poste. O placar final, a conta do chá. 1-0, suficiente pro Galo se classificar para vencer e avançar na Copa Sul-Americana. Deu Galo, Galo ganhou. Vamos reviver a emoção do gol do Galo aqui no Rádio Esportes com ele, a voz da massa, o dono do gol, Mário Henrique. E a bola volta aqui pelo setor direito, a bola pro Natanael. Natanael toca a bola pro Coelho. Ele domina pelo setor direito e meteu ali na direção do Bernardo. 1, 2 vezes o Bernardo pro gol! Caixa! Gol! Do Galo! Bernard! A borrachada no meio da rua! Bernard! Ele tentou uma vez, a bola voltou pra ele, deu chapéu pra direita! Caiu na perna canhota. Ele mandou um rasteiro, uma lenhada no canto direito. O goleirão Graterol foi, mas ele não segurou. E a bola entrou. É gol do Bernard. Resolveu Bernard fazer ele mesmo. Bernard, uma lenhada, uma borrachada, uma quarta chuvada no gol da Via Expressa no canto direito. No rodapé, o goleirão não viu. Entrou. O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? O menino é bom, hein? Bernard, levanta, chacoalha a massa atleticana na Arena MRV e em todo o Brasil. Resende. O Bernard tentou na primeira. A bola sobrou para ele de novo na entrada da área, na canhota. Na veia. Pegou na veia o Bernard no chute cruzado, baixo, seco, sem chances pro goleirão do Porto Cabello. Graterol pulou, mas não achou nada. Bernard! Vai Galo! Canta alto!
alto para Massovi no sufoco. As coisas não estavam dando certo. Mas um chutaço do Bernard. Olha o Galo aí, dando um passo importante para as oitavas da Copa Sul-Americana. Galo 1, Puerto Cabello, nada. Não, Puerto Cabello, não. Deu Galo. O Galo mandou bem, hein? Galo ganhou. Agora 11h45. Vamos ouvir os jogadores. O Bernard, escolhido melhor em campo pela equipe da Itatiaia, falou sobre a janela. Muita gente especulando que ele poderia deixar o time do Atlético. Falou também dos reforços que podem chegar. O que ele pensa do Galo daqui por diante. Fala aí, Bernard. Mais e mais, agora a pergunta que fica, o Bernard continua? Acho que sim, hein? Tá com moral com o técnico Barba Domingues. Quem não fica é o zagueiro Alonso. Esse confirmou que ontem foi o seu último jogo com a camisa do Galo na Arena MRV. Alonso, o jogador estrangeiro com o maior número de partidas com a camisa do Galo na história. E ele falou sobre o seu último jogo, a despedida da Arena MRV com a camisa do Galo. Alonso, tem algum recado agora pra torcida? Depois de tanto tempo, idas e voltas, né? Você agora confirmando sua saída, um recado especial pro torcedor atleticano nesse momento, já que você vai jogar o Mundial e não volta mais? boa, Júnior Alonso! Xerife, campeoníssimo, com o Galo se despedindo. Vou trazer até os comentaristas da Itatiaia, até antes de falar do jogo, pra falar sobre o Alonso com a Nath Fiuza e o Vinícius Andrade. Ô, Nath, é inegável que o Alonso nunca roubou do Galo. Você pode discutir se estava bem, se estava mal. Ô, Vinícius, você pode falar se a segunda passagem foi melhor que a primeira, né? Na primeira, o Atlético foi campeão de tudo e o Alonso entrou pra história. O jogador que mais vestiu a camisa do Atlético entre aqueles estrangeiros que atuaram no Galo. Há de se respeitar a história do Alonso, hein, Vinícius? Bom dia. Bom dia, Thiagão. Bom dia pra quem tá ligado com a gente no Rádio Esportes. O Alonso... Aí alguém vai falar, é ídolo, não é? Mas eu acho assim, cara, o respeito tem que ter. A passagem dele no Atlético foi vitoriosa. Ele faz parte daquele time que entra pra história, o time campeão de tudo em 2021, tendo uma grande atuação. É verdade que a reta final dele não foi boa, caiu muito tecnicamente, mas ele nunca desrespeitou o Atlético. Você pode falar de queda técnica, e realmente ela aconteceu. Mas sobre falta de comprometimento, por exemplo, essa reta final agora, de um jogador que já sabia que não iria continuar, que está às vésperas de uma Copa do Mundo, a primeira da carreira dele, e mesmo assim o Alonso não tirou o pé. Ele ganhou a titularidade nesses últimos jogos e a gente viu muito comprometimento. O Alonso jogando sério e até fazendo bons jogos. Por incrível que pareça, o Alonso melhorou nessa reta final, nesses últimos momentos dele com a camisa do Galo. Pra mim, ele tá na história do Galo. Isso ninguém vai apagar. Fez sim uma grande passagem em 2020 e 2021, especialmente, mas depois não conseguiu manter o mesmo nível. A história tá escrita, Thiagão, isso ninguém apaga. Ô, Nath, o Vinícius pontuou bem a respeito da disponibilidade, da atuação dele, da vontade dele, né? Não tirou o pé hora nenhuma, vai jogar uma Copa do Mundo. Mas, por outro lado, a pergunta que eu te faço é a seguinte: a história do Alonso sair do Atlético, eu ouço pelo menos ali desde fevereiro, março, que o destino era mesmo o futebol norte-americano. E aí o Atlético não preparou um substituto porque tinha Lianco. Você tem Ivan Roman, você tem Vitor Hugo, o companheiro do Juan na zaga atleticana já não deveria estar atuando. O Alonso chega no último jogo quase como um titular absoluto do técnico Barba Domingues. É o questionamento que faço a você. Não é um erro de planejamento, não, Nath? Bom dia. Bom dia, Thiago. Meu abraço, viu, a você, ao Vinícius, todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Acho que essa ausência de um substituto já estabelecido está muito relacionada às diversas mudanças que esse time foi passando, né? A mudança de comando técnico, as muitas alternativas que o Eduardo Domingues foi tentando encontrar. A verdade é que não existia até então nenhum zagueiro 100% titular no Atlético, porque a gente sempre colocou o Lianco à frente dos demais, mas sofreu com a parte física, precisou ficar ausente durante muito tempo, e nos últimos jogos, até por questões aí de expulsão, enfim, comportamento, a gente percebeu que ele perdeu um pouco de moral com o treinador. Quando você olha para o Juan e para o Vitor Hugo, são atletas que vivem ali meio que de altos e baixos. Acho que o Juan é melhor que o Vitor Hugo, se firmou mais recentemente no time com méritos, vem crescendo de produção, mas de modo geral, você sempre teve questionamentos a respeito dos dois, como se nenhum deles estivesse ali de fato à altura do que o Atlético precisava. O Ivan Roman, acho até que joga pouco pela qualidade que tem, mas a gente sabe também que é um processo ali, ele vem sendo utilizado aos poucos, tá amadurecendo, o clube olha para ele, eu acho, como uma terceira mesmo opção de zagueiro. E o Júnior Alonso foi perdendo espaço à medida que já não conseguia acompanhar o ritmo que o futebol pede hoje, né? Então eu acho que
tinha Vitor Hugo e Juan e nenhum deles conseguiu se firmar efetivamente como um substituto do Alonso, porque os dois têm problemas técnicos, porque os dois oscilam muito, e aí ficou essa defesa, né? Que é meio que com 3 homens, o terceiro é um lateral, que é o Natanael, que também surpreendeu, né? Vem conseguindo se firmar na posição, mesmo tendo o Preciado, que nós todos imaginávamos que chegaria para trocar de roupa e ser titular absoluto, mas na prática não foi bem assim. Então eu acho que o Atlético tem problemas na sua linha defensiva. Consegue ficar uma partida aqui, outra ali sem sofrer gols, vê o Juan crescer de produção. Quando o Lianco entra, a gente pensa, é um cara que poderia ser mais importante até do que é hoje, mas de modo geral é um sistema defensivo que carecia de mais qualidade. E a saída do Alonso pode abrir espaço para isso, né? Porque é um jogador veterano, um jogador que tinha um alto salário, que tem uma história bonita no clube, que precisa ser respeitado por isso, mas que já não estava mesmo dando conta do recado. Ainda que ele viesse jogando agora mais recentemente como titular, a gente percebe que o Alonso já não está mais conseguindo acompanhar como deveria. Tomara que a saída dele e outros movimentos aí que o Atlético está fazendo, de liberar folha, de abrir espaço, faça também com que consiga subir o nível do sistema defensivo, viu, Thiago? É isso, Nath, é isso que todos esperamos e o torcedor atleticano especialmente, né? Bora lá, hein, Galo? Classificado na Sul-Americana, entrou uma grana, agora planejamento para o segundo semestre. Vamos ouvir o técnico Barba Domingues, que falou da alegria dele pela classificação e dos desafios do time do Galo na sequência da temporada e também Sul-Americana, Barba. Muy contento de alcanzar un objetivo claro que era del club, clasificar a los octavos de final. Hoy últimamente estamos viendo muchos partidos así, cuando hay que conseguir, en los últimos partidos, en los decisivos, cuando un equipo tiene necesidad y el otro equipo tiene otro tipo de necesidad porque tenía 2 resultados el rival y se vino a jugar en un bloque bajo, saliendo rápido. Es lo que nos encontramos todo el partido y sabíamos que teníamos que tener paciencia, lo primero, y la euforia o la necesidad también que iba a tener el hincha de querer a los 10 minutos ya ir ganando el partido, como sucedió el partido anterior. Sabíamos que iba a ser difícil. Entonces, los jugadores lo tomaron con calma. ¿Lo podíamos haber hecho mejor? Siento que sí, pero podemos seguir creciendo a partir de una clasificación importante, seguir creciendo a partir de ganar otro juego más en nuestra casa, con nuestra gente, sin sufrir goles. Eso es importante. Entonces me parece que claro, en todo crecimiento siempre hay lugares de que se puede seguir creciendo o no se creció tanto este partido, pero sabíamos que era tan decisivo que nos marcaba lo que iba a ser el semestre que viene. Y claro, Renan lo está haciendo muy bien, Natanael muy bien, muchos jugadores lo están haciendo muy bien. Barba Domingues está nos acompanhando, o Alex, o Luan lá em Vera Cruz de Minas, acompanhando o Rádio Esportes. Já vamos falar também do Cruzeiro, viu? Quero falar agora do jogo do Galo, com a Nath Fius e o Vini Andrade. Sindeac, sindicato que é a cara do trabalhador, hein? O Paulo Roberto, alô Paulo Roberto, o presidente do Sindeac, te esperando lá na rua Jaceguai. Sindeac, sindicato que tem a cara do trabalhador. E ontem o Barba, no segundo tempo, especialmente, trabalhou bem. Galo ganhou. Nath Fius, agora a projeção do restante da temporada. Vai ser um calendário bem apertado. Já falou no bloco anterior sobre mudanças de elenco. Tendo um calendário importante como esse, vai precisar se reforçar. E alguns jogadores, ele já deu mostras de que não deve usar, né? O Dudu, ontem após o jogo, falou que não quer sair, que tá disposto a ficar, quer cumprir o contrato, mas o homem parece que não tá muito afeito ele não. Entre outros, Nath. Entre outros, né? O Igor Gomes já não joga há bastante tempo. Enfim, acho que ele utilizou o Dudu ontem mais por uma circunstância de jogo e a necessidade também. Porque todos nós imaginávamos que o Atlético conseguiria vencer o Puerto Cabello de maneira mais tranquila, né? Eu vi gente falando, menos de 3, nem comemoro, porque de fato era um adversário mais fragilizado, o Atlético jogando dentro da sua casa, vinha de 2 bons resultados como mandante, mas na hora que o juiz apitou o início do jogo, não foi exatamente o que se viu. A gente viu um Atlético dominante no sentido de ter a bola, né, de ficar mais tempo com a bola, de ter o passe, de ficar trocando ali jogadas no campo ofensivo, mas a gente viu um Atlético muito pouco incisivo ali, agressivo mesmo, de colocar o goleiro do Puerto Cabello para trabalhar, né, um Atlético que tinha dificuldade para criar as suas jogadas, de criar de fato chances claras para finalizar, o Cassierra passando fome, é bem verdade. Então foi um jogo mais difícil do que a gente esperava. No segundo tempo, o Atlético faz o seu gol, aí o Barba
muda um pouco também a estratégia, né? Coloca mais jogadores de meio campo, fecha um pouco mais a casinha. O Atlético tem muita dificuldade de jogar no contra-ataque. Ontem poderia ter aproveitado melhor os espaços que foram deixados pelo adversário. À medida que perdendo o jogo, o Puerto Cabello se lançou um pouco mais, mas são questões que precisam ser avaliadas, que passam por essa carência do elenco, né? Às vezes jogadores com características diferentes para entrar, para mudar mesmo o jogo. Então são coisas que precisam ser avaliadas nessa pausa para o Atlético chegar mais forte agora nessa fase decisiva da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e também do Brasileirão. Já falei aqui em outras oportunidades. Não acho que o elenco de hoje dá conta de 3 competições. Até porque a gente sabe que a Sul-Americana, essa primeira fase, é meio modorrenta, é meio chata, né? Assim, o nível é bem baixo. Os times brasileiros, por vezes, quando se complicam, é pela própria incompetência, não necessariamente pelo nível dos adversários, mas à medida que o mata-mata vai avançando, os jogos vão ficando mais difíceis, bem como a Copa do Brasil. Então, precisa de reforços e esses movimentos, né? De entender, o Barba é o cara, então, para seguir adiante no time? Dentro disso, quem você confia, quem você não confia, quem pode sair, quais características a gente precisa, o que esse time tem de carência para tentar resolver isso nessa pausa agora para a Copa do Mundo, né? Tomara, né, Nath? O torcedor tá vivendo essa expectativa. Ô Vini, qual seria a grande carência hoje, na sua opinião, em relação ao elenco do Atlético? Fala assim, zagueiro, volante e atacante. Mas uma para pontuar assim, ô Paulo Brax, corre atrás, meu filho, de uma posição, quem seria? O Thiagão, pra mim, assim, tem algumas, mas pra minha prioridade tem que ser o ataque. Um ponta esquerda, um jogador de alto nível pra chegar e resolver. Você lembra, Thiago, aquele torcedor que falou com você, depois do jogo contra o Cienciano, falou que agora era um Atlético de operários, um time de operário, e falou até num aspecto positivo, e realmente tem um lado positivo disso, que é um time que é mais comprometido, um time que não tem muita vaidade, não tem muito egoísmo, todo mundo corre por todos. Por esse aspecto é bom. Mas tem um outro lado também que um time só de operários, ele não vai conquistar grandes coisas. Ele precisa também de ter protagonistas. Mas o Barba tá investindo nos operários, né? Ele tá exigindo a quem corre, até em detrimento de questão técnica. Por exemplo, Dudu e Coelho. O Coelho perde 30 chances, erra 200 passes, mas é quem se dedica, é quem se entrega, é quem tem moral com ele. Mas o Dudu tem conseguido ser esse protagonista. Ontem até entrou bem, mas a gente espera muito mais do Dudu. Acho que quando a diretoria montou esse elenco, esperava que os protagonistas fossem Dudu, Gustavo Scarpa, que nem está à disposição, jogadores desse nível, só que eles não conseguiram corresponder. Então a janela do meio do ano, ela vai dizer muito qual que é a ambição do Atlético para esse segundo semestre. Porque se chegar os jogadores para compor elenco, isso o Atlético já tem, jogadores de composição de elenco. Eu não acho que o elenco seja ruim, mas o Atlético tem bons coadjuvantes. Mas o cara para resolver o jogo, tá faltando. O Bernard resolveu ontem, mas ele vai assumir esse papel de protagonista para os grandes jogos? Não sei, é uma dúvida. Ano passado o Atlético não teve esse cara. Não teve esse cara para definir, por exemplo, a Copa Sul-Americana, numa final que o Galo era favorito. Então, assim, é um elenco de bons jogadores, mas tá faltando, assim, 2, 3 peças para chegar e elevar o nível. Pro cara chegar e resolver jogos difíceis. A Nath citou bem. Daqui pra frente, o nível vai subir também. O Atlético passou aperto numa fase de grupos que era bem acessível. Passou aperto contra o Ceará na Copa do Brasil. Daqui pra frente, a exigência vai ser bem maior. Até porque essa Sul-Americana, Thiago, ela vai afunilar e vai ficar difícil, tá? Vai ser mais difícil do que o ano passado. Grandes times passaram. Dos brasileiros, todos avançaram, né? Pelo menos alguns até em segundo lugar, na fase de playoffs. Mas eu tô esperando, assim, que pra janela do meio do ano o Atlético possa dar uma subida nesse nível de jogadores para chegar e resolver.